Muito bem, para nos ajudar na geração do SPED fiscal em Lazarus, nós estamos utilizando um componente, o componente ACBR, tá? Então eu tenho aqui uma pasta componentes, aqui está. Dentro dessa pasta eu tenho aqui algumas linguagens e eu tenho o Lazarus, né? Dentro de Lazarus eu tenho aqui o ACBR. Dentro de ACBR eu tenho diversos componentes. Aqui em fontes você pode ver os componentes que estão disponíveis, né? Os componentes do ACBR eles são feitos em Lazarus, tá? E aí são aproveitados também para o Delphi, né? E dentre esses nós podemos observar aqui o ACBR SPED, tá? Aqui está, ACBR SPED. Então nós temos o SPED contábil, temos o FCont, o SPED fiscal e o SPED PIS/COFINS. No caso aqui nós estamos estudando o SPED fiscal, né, que nós temos todos os blocos, de acordo com o que nós vimos lá no manual, né, você pode abrir cada uma dessas classes aqui, dessas units, e realizar a comparação para entender como é que o ACBR SPED é desenvolvido, tá? É interessante que você faça essa análise e compare isso daí com o manual, né, para observar se existe algum problema, algum erro, se está implementado da forma correta, tá? Depois que você fizer essa análise aqui dessas classes, ou até mesmo antes de fazer essa análise, talvez seja interessante que você primeiro estude um exemplo que vem junto com o ACBR, tá? Aqui na pasta exemplos, nós temos aqui o ACBR SPED Lazarus fiscal. Legal? Eu vou exportar essa pasta aqui. Na verdade eu vou exportar essa pasta inteira aqui, ACBR SPED, tá? Clicar com o botão direito, tortoise, export. Vou exportar lá para a pasta. Deixa eu ver aqui para qual pasta eu vou colocar. Colocar nessa pasta teste aqui, tá? Na pasta teste eu tenho então aqui, olha, Delphi e Lazarus, legal? Então esse Lazarus aqui, ele contém os projetos do SPED, né? No caso nós vamos analisar o SPED fiscal. E a partir desse projeto, que é um exemplo que vem com a CBR, você vai ver que vai ficar mais fácil de você analisar as classes do componente ACBR, tá? Eu vou abrir então esse exemplo aqui do Lazarus. Aqui no Lazarus eu estou com o projeto balcão aberto, que é onde se encontra a minha janela atualmente do SPED fiscal. Mas agora eu vou abrir dentro da pasta teste Lazarus fiscal. Vou abrir esse projeto aqui, o projeto SPED fiscal, tá? Veja que o projeto ele contém aqui o componente ACBR SPED fiscal. Esse componente tem aqui as propriedades sobre o arquivo, uma máscara para os valores currents, um delimitador para separar os campos, tem alguns eventos relacionados aos blocos, linhas por buffer, nome do componente, o caminho, uma tag que é comum para todos os componentes, e se é para ele limpar as strings, né? Tá marcado como verdadeiro, tá? E aí tem os eventos relacionados ao componente aí. Esse componente você vai encontrar na paleta ACBR. Aqui está, olha, ACBR SPED fiscal. Nesse exemplo aqui, nós temos o nome do arquivo, temos aqui uma opção para gerar concomitante, número de notas, e aqui temos os botões, né, se você quiser separar, né, e gerando os registros, ele vai gerar para você. Se você quiser gerar o arquivo completo, você clica nesse botão aqui embaixo, tá? Então tem o botão para gerar o bloco 0, gerar o bloco C, o bloco D, o bloco E, o bloco H, bloco K e o bloco 1. Aqui vão aparecer as listas de erros, se for o caso, né? E aqui vai aparecer o arquivo gerado, tá? O bloco 9, o arquivo com os erros,
e aqui ele vai gerar o arquivo completo. Podemos observar aqui na implementação do código que ele utiliza a Unity ACBR SPED fiscal. Ele também utiliza o ACBR útil, o ACBR TXT class e o ACBR EFD blocos. Aqui a gente pode ir analisando por botões, né? Cliquei, por exemplo, no botão registros do bloco 0. Aí você vê que ele tem aqui umas constantes, né? Que é um array com as UFs, aliás, com as unidades, né? Pacote, unidade, litro, metro. E aqui nós temos algumas variáveis, né? 150, 175, que são os registros aí, tá? Então veja, bloco 0. Ele vai habilitar ou desabilitar alguma coisa aqui, no caso são os botões, né? O botão do bloco 0 e o botão vai passar a ficar desabilitado e o botão do bloco C passará a ficar habilitado, né? Depois que você gerar o bloco 0, ele habilita esse botão aqui para você já partir para a geração do bloco C, tá? Daí ele atribui a data inicial e a data final diretamente no componente, uma data qualquer. Se o combo box concomitante estiver gerado, ele vai realizar aqui um procedimento e aí ele começa, né? Com o ACBR SPED fiscal 1, que é o componente bloco 0, faça. Aí ele inicia aqui o registro 000, que são os dados da empresa. Ele vai atribuir os dados da empresa. Registro 001, novamente, né? Sendo que o registro 001 ele apenas informa que tem dados, daí ele já parte para o registro 5, que é filho do 1, né? E assim ele vai gerando todo o bloco 0. Evidentemente que nós não vamos analisar a geração aqui, pois nós vamos fazer isso no código do ERP, né? Que é apenas um exemplo com dados estáticos, tá? Bom, vamos primeiramente executar esse exemplo e observar se ele vai funcionar sem problemas. Aí está. Se eu clicar aqui em registros do bloco 0, ele já gerou os registros lá na memória, né? Registros do bloco C também já estão gerados. Bloco D, bloco E. Opa, bloco E houve um pequeno problema aí. Vamos ver se a gente consegue continuar com esse problema, não? Então vamos matar aqui a aplicação. Vamos executar de novo. Aí você pode debugar para saber que problema é aquele lá. Eu vou clicar logo em gerar txt. Pronto. E aí ele já mostrou um errinho aqui pra gente, né? Município 0 é inválido. Mas logo depois ele já mostra aí a geração do arquivo, né? Ele já apresenta aqui pra gente, tá? O arquivo ele foi gerado aqui, ó. CBR SPED fiscal. Ok, mas ele foi gerado realmente quase sem informações, né? Vamos ver se é porque nós temos que ir clicando de registro em registro, né? Deixa eu clicar no registro 0 e pedir para gerar o TXT. Ah, isso mesmo. Quando eu cliquei no registro 0, ele já trouxe aí as informações do cliente, né? Já trouxe lá todos os registros do bloco 0, tá? Registros do bloco 0. Todos os registros do bloco 0 agora estão aparecendo no arquivo. Veja só, ok? Registros do bloco C, gerar txt. Só que agora ele gerou apenas os registros do bloco C, né? Então eu tenho que clicar em bloco 0, depois em bloco C, bloco D, o bloco E deu erro, vou para o bloco H, bloco 1, gerar txt. Agora ele já gerou um arquivo mais completo, né, com esses blocos que eu selecionei. Legal? Muito bem.
Como é que funciona então a geração desses registros dentro do ACBR? Aí agora é que você vai analisar, né? Você analisa isso de que forma? Você pode analisar assim, ó. Segura aqui o Ctrl, vai direto em ACBR SPED fiscal, que é a unit principal, né? Essa unit então é aquela onde o componente ele é desenvolvido, né? E eu vou ter aqui os campos referentes aos blocos, tá? Vou ter aqui as propriedades, né, que aparecem para mim no componente, os procedimentos para ele escrever cada um dos registros e também cada um dos blocos. Tranquilo? Aí eu quero entrar um pouco mais, tá? O que é o bloco 0? Esse T bloco 0 está onde? Seguro o Ctrl, T bloco 0 está dentro de ACBR SCF bloco 0 class, ó, tá? O T bloco 0 é uma classe do tipo TACBR SPED. E que classe é essa aqui? Segura o Ctrl, entra nessa classe, está dentro de ACBR SPED, que é uma classe do tipo ACBR TXT class. Segura o Ctrl, entra nela. A classe ACBR TXT class é aquela que vai receber o nome do arquivo, a quantidade de linhas no buffer, se vai ter um tratamento de erro, se tem delimitador, qual é a máscara, se é para retornar uma string sem espaço, legal? Então, praticamente todos os componentes do ACBR que geram arquivos herdam dessa classe aqui. Você pode observar lá nos outros que eles provavelmente vão herdar dessa classe aqui também, tá? Então, retornando ao ACBR SPED, ele tem aqui algumas outras informações que são passadas para ele logo no início, né, que é a data inicial, a data final e esse gravado. Aí, voltando para o bloco 0, nós temos aqui os registros. Olha só, eu tenho um registro 000 que é do tipo tregistro 000. Tá, e o que é essa classe aqui? Aí eu vou lá, seguro o Ctrl, clico nessa classe e ele me traz agora para a unit ACBRFD bloco 0. É dentro dessa unit que eu vou declarar todos os registros do bloco 0. Então ele começa com o registro 000, uma classe. Aí ele, ó, lista aqui todos os campos de acordo com o que está no manual, com os devidos tipos, né? Aí vem as propriedades referentes a esses campos, que são os gets e os sets, legal? Depois vem o registro 1, mesmo jeito, né? Lista todos os campos, depois todas as propriedades. Registro 5, mesma coisa. Registro 15, a mesma coisa. E ele vai fazendo isso. Daí, quando existe um registro que pode ter mais do que uma linha lá no arquivo, né? Ele pode ser gerado mais do que uma vez. Então ele, além do registro, ele cria uma lista, tá? Que é o caso aqui do registro 15, né? Os dados do contribuinte substituto. Veja que o registro 0 ele traz a abertura do arquivo, só tem um, legal? Registro 1, abertura do bloco 0, também só tem um. Registro 5 são os dados complementares da entidade, né? Também só tem um, não tem lista para esse aqui. Já o registro 15, os dados do contribuinte substituto, ele pode ter mais do que um. Daí ele cria, além do registro, uma lista para ele. Dados do contabilista é o registro 100. Também só tem um, você só pode formar um contador, né? Já a tabela de cadastro do participante, olha, que é o 150, eu tenho o registro e tenho uma lista dele, ó. Legal? E agregado ao registro 150, eu tenho uma lista do registro 175. Tá? E aí ele vai organizando, né? O registro 175 está logo abaixo, olha, tá? E a lista dele também está logo abaixo, mas eu já sei que ele é filho do 150, porque ele está declarado aqui. Tranquilo? Então assim você vai entendendo, né, como é que o ACBR ele é desenvolvido, como é que ele funciona, né? Porque vai que você encontra um problema aí que deixaram passar, você põe lá no fórum, os responsáveis não conseguem a tempo corrigir, você vem, corrige, gera o seu arquivo, não tem problema nenhum. Pode até disponibilizar a alteração lá para o pessoal do ACBR. É interessante que você compreenda como funciona. É obrigatório? Não. Aí você pode deixar isso aí para lá, apenas
compreender como é que se gera o arquivo SPED, desenvolver a solução de acordo com o seu banco de dados, né? E esquecer esse esquema de como é que o arquivo realmente está sendo gerado pelo ACBR. Não, eu uso o ACBR, mas eu não quero saber como é que ele faz para gerar o arquivo. Eu sei analisar se o arquivo está certo ou não, através do validador, por exemplo, né? Aí os meandros da geração desse arquivo dentro do ACBR, né? Isso eu não quero saber. Mas se você tirar um tempo para estudar isso daqui, certamente será proveitoso para o seu aprendizado, tá? Então é isso, né? Aqui para mostrar que tem como saber como o arquivo é realmente gerado pelo ACBR, tá? E que é esse componente que nós vamos utilizar aí para a geração do SPED fiscal.